amado e ainda assim afligido. Um sermão pregado para uma audiência de senhoras inválidas em Montone, França, por Charles Haddon Spurgeon. Senhor, eis que aquele que você ama está doente. João capítulo 11, versículo 3. Aquele discípulo que Jesus amou não hesita em registrar que Jesus também amou Lázaro. Não há ciúme entre aqueles que são escolhidos pelo bem-amado. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. É uma coisa feliz quando uma família inteira vive no amor de Jesus. Eles eram um trio favorecido e, no entanto, assim como a serpente entrou no paraíso, a aflição também entrou em seu lar tranquilo em Betânia. Lázaro estava doente. Todos sentiram que Jesus estivesse ali. A doença escaparia da sua presença. Então, o que mais eles deveriam fazer, se não notificá-lo de sua tribulação? Lázaro estava às portas da morte, e então suas irmãs amorosas imediatamente relataram sua aflição a Jesus, dizendo: Senhor, eis que aquele que tu amas está doente. Desde então, essa mesma mensagem foi enviada muitas vezes ao nosso Senhor, pois em muitos casos ele escolheu seu povo na fornalha da aflição. Do Mestre é dito: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e levou as nossas enfermidades. E então, neste assunto, não é algo extraordinário que os membros estejam conformados à sua cabeça. Observe, primeiramente, um fato que é citado no texto. Senhor, eis que está doente aquele que amas. As irmãs ficaram um tanto surpresas com isso, pois a expressão eis implica um certo grau de surpresa. Nós o amamos e gostaríamos de curá-lo diretamente. Você o ama, mas ele continua doente. Você poderia curá-lo com uma palavra. Então, por que aquele que você ama está doente? Querido amigo doente, você não se perguntou muitas vezes como a sua doença dolorosa ou persistente é consistente com o fato de você ter sido escolhido, chamado em um com Cristo? Ouso dizer que isso deixa você muito perplexo e, no entanto, na verdade, não é de forma alguma estranho, mas algo esperado. Não deveria nos surpreender que o homem que o Senhor ama esteja doente, pois ele é apenas um homem. O amor de Jesus não nos separa das necessidades e fraquezas comuns da vida humana. Homens de Deus ainda são homens. A aliança da graça não é uma carta de privilégios que nos isenta da tuberculose, do reumatismo ou da asma. Os males corporais que nos sobrevêm por causa da nossa carne nos acompanharão até a sepultura, pois Paulo diz: nós que estamos nestes tabernáculos gememos. Aqueles a quem o Senhor ama têm maior probabilidade de adoecer, pois estão sob uma disciplina peculiar. Está escrito: porque o Senhor disciplina a quem ama e açoita a todo aquele que aceita como filho. A aflição de qualquer espécie é uma das marcas dos verdadeiros filhos de Deus nascidos, e muitas vezes acontece que a provação assume a forma de doença. Deveríamos ficar surpresos, então, por termos de tomar a nossa vez no leito da doença? Se Jó, Davi e Ezequias naquela época tiveram que sofrer, quem somos nós para ficarmos surpresos porque sofremos de problemas de saúde? Nem deveríamos ficar surpreendidos por ficarmos doentes, se refletíssemos sobre o grande benefício que nos advém da provação. Não sei que perfeição peculiar foi operada em Lázaro, mas muitos dos discípulos de Jesus teriam sido de pouca utilidade se não tivessem sido afligidos. Homens fortes tendem a ser duros, mandões e indiferentes, e, portanto, precisam ser colocados e derretidos no forno. Conheci certas mulheres cristãs que nunca teriam sido tão delicadas, ternas, sábias, experientes e santas se não tivessem sido suavizadas pela dor física. Existem frutos no jardim de Deus, assim como no jardim do homem, que não amadurecem até serem atingidos.
As jovens que tendem a ser voláteis, arrogantes ou loquazes são muitas vezes treinadas por uma doença após outra para serem cheias de doçura e luz, e desta forma são ensinadas a sentar-se aos pés de Jesus. Muitos deles puderam dizer com o salmista: "Foi-me bom ter sido humilhado para aprender os teus estatutos." Por esta razão, mesmo aquelas que são favorecidas e abençoadas entre as mulheres podem sentir uma espada perfurando seus corações. Muitas vezes, essa doença dos entes queridos do Senhor é para o bem dos outros. Lázaro foi autorizado a adoecer e morrer, para que através da sua morte e ressurreição, os apóstolos fossem beneficiados. Sua doença foi para a glória de Deus. Ao longo de todos esses 1900 anos que se passaram desde a doença de Lázaro, todos os crentes obtiveram benefícios com isso. E, esta tarde, estamos todos em melhor situação porque Lázaro definhou e morreu. A igreja e o mundo podem obter imensos benefícios das aflições dos homens bons. Os descuidados podem ser despertados. Os que duvidam podem ser convencidos. Os ímpios podem ser convertidos e os enlutados podem ser consolados através do nosso testemunho na doença. E em caso afirmativo, queríamos evitar a dor e a fraqueza? Não estamos muito dispostos a que os nossos amigos também digam de nós: "Senhor, eis que aquele que amas está doente?" Porém, nosso texto não apenas registra um fato, mas menciona um relato desse fato. As irmãs enviaram e contaram a Jesus. Devemos manter uma correspondência constante com o nosso Senhor sobre tudo. Cante um hino a Jesus quando o seu coração falhar. Conte tudo a Jesus, sua alegria ou sua reclamação. Jesus sabe tudo sobre nós, mas sentimos um grande alívio quando abrimos nossos corações diante dele. Quando os perturbados discípulos de João Batista viram seu líder ser decapitado, pegaram o corpo e o sepultaram e foram contar a Jesus. Eles não poderiam ter feito nada melhor. Em cada problema que você tiver, você deve enviar uma mensagem a Jesus e não guardar dentro de si o seu desânimo. Quando se trata dele, não há necessidade de qualquer reserva. Não há medo de que ele o trate com fria arrogância ou com indiferença implacável ou com cruel perfídia. Ele é um confidente que nunca nos trairá, um amigo que nunca nos rejeitará. Temos uma esperança encorajadora que nos motiva a contar tudo a Jesus, que ele certamente nos ajudará. Se você for até Jesus e disser: "Gracioso Senhor, por que estou doente? Pensei que era útil para ti enquanto estava saudável, e agora não posso fazer nada. Por que isso está acontecendo?" Ele pode ficar satisfeito em mostrar você por quê, ou então ele fará com que você esteja disposto a submeter parcialmente à sua vontade, mesmo que você não saiba os motivos. Ele pode transmitir sua verdade à sua mente para encorajá-lo, ou fortalecer seu coração com a sua presença, ou enviar-lhe confortos inesperados e conceder-lhe glória em suas aflições. Derrama o teu coração diante dele. Deus é o nosso refúgio. Não foi em vão que Marta e Maria enviaram mensagens a Jesus, e não foi em vão que alguém procurou a sua face. Lembre-se também de que Jesus pode curar. Não seria sábio viver uma suposta fé e rejeitar o médico e seus remédios, assim como não seria sábio rejeitar o açougueiro ou o alfaiate, ou esperar ser alimentado e vestido pela fé. Mas isso seria muito melhor do que esquecer completamente o Senhor e confiar somente no homem. A saúde, tanto do corpo como da alma, deve ser buscada em Deus. Usamos remédios, mas eles não podem fazer nada sem o Senhor, que cura todas as nossas doenças. Podemos contar a Jesus sobre as nossas dores e sofrimentos, sobre o nosso declínio gradual e sobre as nossas tosses angustiantes. Algumas pessoas têm medo de recorrer a Deus por causa da sua saúde. Pedem perdão dos pecados, mas não ousam pedir ao Senhor que tire uma dor de cabeça. E ainda assim, na verdade,
Se os cabelos do lado de fora da nossa cabeça estão todos numerados por Deus, não implica qualquer condescendência adicional de sua parte para aliviar as palpitações e pressões que temos dentro de nossas cabeças. Nossas grandes coisas devem ser muito pequenas para o grande Deus, e nossas pequenas coisas não poderiam ser menores. É uma prova da grandeza da mente de Deus que, embora Ele governe os céus e a terra, Ele não está tão absorto nesses grandes assuntos a ponto de esquecer a menor dor ou a menor necessidade de qualquer um de seus pobres filhos. Podemos recorrer a Ele sobre nossa respiração difícil, pois Ele primeiro nos deu os pulmões e vida. Podemos contar-lhe que os nossos olhos perderam a força e que os nossos ouvidos perderam a audição, pois Ele fez ambos. Podemos mencionar a Ele o joelho inchado, o dedo do pé enrugado, o torcicolo e o pé torto, pois Ele fez todos esses membros nossos, e os redimiu a todos, e os ressuscitará da sepultura. Vá imediatamente e diga-lhe: Senhor, eis que aquele que você ama está doente. Em terceiro lugar, no caso de Lázaro, devemos notar um resultado que não esperávamos. Sem dúvida, quando Maria e Marta mandaram contar a Jesus, esperavam ver a recuperação de Lázaro assim que o mensageiro chegasse ao mestre, mas eles não ficaram satisfeitos. Durante 2 dias, o Senhor permaneceu no mesmo lugar, e só quando soube que Lázaro havia morrido é que ele falou em ir para a Judéia. Isso nos ensina que Jesus pode ser informado sobre o nosso problema e ainda assim agir como se fosse indiferente a ele. Não devemos esperar, em todos os casos, que a oração pela recuperação seja respondida, pois se assim fosse, ninguém que tivesse um menino ou um filho, ou um amigo ou um conhecido que orasse por ele, morreria. Nas nossas orações pela vida dos filhos amados de Deus, não devemos esquecer que há uma oração que poderia se cruzar com a nossa, pois Jesus ora: Pai, quero que aqueles que me deste, onde eu estiver, eles também possam estar comigo, para que vejam a minha glória. Pedimos que permaneçam conosco, mas quando reconhecemos que Jesus os quer lá em cima, o que podemos fazer se não admitir o seu direito superior e dizer: não como eu quero, mas como você quer? No nosso caso, podemos pedir ao Senhor que nos levante e ainda assim, embora Ele nos ame, Ele pode permitir que fiquemos cada vez pior e no final morramos. 15 anos foram acrescentados à vida de Ezequias, mas talvez não conseguimos nem mesmo a prorrogação de um único dia. Nunca dê tanta importância à vida de alguém muito querido para você, ou mesmo a sua própria vida, a ponto de se rebelar contra o Senhor. Se você segurasse a vida de qualquer ente querido com a mão muito firme, estaria fazendo uma vara para suas próprias costas. E se você amasse demais a sua vida terrena, estaria fazendo um travesseiro coberto de espinhos para o seu leito de morte. As crianças são muitas vezes ídolos, e nesses casos, os seus amantes excessivamente ardentes são idólatras. Se adorarmos os nossos semelhantes, é como se fizéssemos um Deus de barro e o adorássemos, tal como fazem os hindus, pois o que são eles senão barro? Será o pó tão querido para nós que discutiremos com nosso Deus por causa dele? Se o nosso Senhor nos permite sofrer, não devemos reclamar. Ele fará por nós o que for mais benéfico e melhor, pois nos ama mais do que nós mesmos. Parece que estou ouvindo você dizendo: sim, Jesus permitiu que Lázaro morresse, mas o ressuscitou? Eu respondo: Ele é a ressurreição e a vida para nós também. Conforte-se com relação àqueles que já partiram. Seu irmão ressuscitará, e todos nós cuja esperança está em Jesus participaremos da ressurreição de nosso Senhor. Não apenas nossas almas viverão, mas nossos corpos também serão ressuscitados e incorruptíveis. O túmulo servirá de cadinho, e esse corpo vil se levantará sem ser mais vil. Alguns cristãos são grandemente encorajados pela ideia de viver até a vinda do Senhor e assim escapar da morte.
Confesso que acredito que não seja um grande ganho, pois longe de ter qualquer preferência sobre os que já morreram, os que viverem e permanecerem até a sua vinda perderão um ponto de comunhão por não morrerem e ressuscitarem como o seu Senhor. Amado, tudo é seu e a morte está expressamente mencionada na lista. Portanto, eles não deveriam ter medo dele, mas sim ansiando pela noite para se despedir e para que você possa descansar com Deus. Concluirei com uma pergunta. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Jesus ama você de uma forma especial? Infelizmente, muitas pessoas doentes não têm nenhuma evidência de qualquer amor especial de Jesus para com elas, pois nunca procuraram sua face nem confiaram nele. Jesus poderia declarar-lhes: nunca vos conheci, pois eles viraram a cabeça para eles. Apoie-se em seu sangue e em sua cruz. Querido amigo, responda a essa pergunta ao seu próprio coração. Você ama Jesus? Se você o ama porque ele o amou primeiro. Você está confiando nele? Se você confia nele, essa sua fé é a prova de que ele o amou antes da fundação do mundo, pois a fé é o sinal pelo qual ele promete sua fidelidade ao seu amado. Se Jesus ama você e você está doente, deixe o mundo inteiro ver como você glorifica a Deus em sua doença. Amigos enfermeiros devem ver como os entes queridos do Senhor são encorajados e consolados por Ele. Sua santa resignação deve surpreendê-los e levá-los a admirar seu amado, que é tão cheio de graça para com você, que o faz feliz na dor e dá você alegria às portas do túmulo. Se a sua religião tiver algum valor, ela deveria apoiá-lo agora, e então forçará os incrédulos a ver que aquele a quem o Senhor ama está em melhores condições quando está doente do que os ímpios quando estão cheios de saúde e vigor. Se você não sabe que Jesus o ama, falta-lhe a estrela mais brilhante que pode iluminar a noite da doença. Espero que você não morra como está agora e passe para o outro mundo sem desfrutar do amor de Jesus. Isso seria realmente uma terrível calamidade. Busque imediatamente a sua face e pode ser que a sua doença atual faça parte da faceta do amor pela qual Jesus quer atraí-lo para ele. Senhor, cure todos esses enfermos de alma e de corpo